ritmo da sua vida. Rádio Movimento. Bem-vindos à Agenda Visual, o ponto de encontro para quem vive e sente a fotografia, aqui na Rádio Movimento. Quinzenalmente trazemos até si as melhores iniciativas ligadas à fotografia em Lisboa e por todo o país, com novas propostas e convidados especiais que partilham connosco as suas histórias e projetos. Estou por cá de 15 em 15 dias, acompanhado alternadamente por 4 magníficas fotógrafas, Ana Baião, a Clara Azevedo, a Céu Guarda e a Ana Brígida, que hoje está aqui comigo aos comandos, que na verdade ela está ao comando do seu carro, porque está aqui virtualmente. Está tudo bem, Ana? Pronta para isto? Está tudo bem, estou prontíssimo. Espero que consigam ouvir bem. Ouvimos-te Vou falar bem. Mais. Ouvimos-te bem. Hoje a nossa convidada é a Marisa Cardoso. Obrigado, Marisa. Olá, por aceitares o nosso convite. Bem-vinda aqui à Rádio Movimento. A Marisa vai falar-nos dos seus projetos mais recentes e depois também partilhar histórias connosco do seu percurso no mundo da fotografia. E Ana, eu passo então já ao microfone, faz uma pequena apresentação da Marisa e fala já aqui destes projetos recentes para depois iniciarem a vossa conversa sobre esta primeira parte. Olá, então eu mais uma vez agradeço, Marisa, obrigada por teres aceito o convite, que eu estou aqui, nem é no meu carro, num carro emprestado para conseguir aqui a internet. Mas então, portanto, a Marisa Cardoso nasceu na Figueira da Foz em 1977, mas já há muitos anos que vive e trabalha em Lisboa. Tirou o curso de Comunicação Social, mas quando começou a trabalhar iniciou-se em cinema. Daquilo que conseguia apurar, foram cerca de 10 anos a trabalhar nesta área. E foi a música que a levou à fotografia. E já vamos perceber como é que isto aconteceu. Trabalha já há 15 anos como fotógrafa para diferentes revistas portuguesas, como a Sábado, Forbes e o Jornal Público, entre muitas outras publicações. Especializou-se em retrato, viagens e fotografia de comida, sempre de uma forma muito criativa e icónica. Isso levou-a a colaborar também com algumas agências de comunicação, iniciativas culturais e empresas. Lançou também um livro de tradições e gastronomia portuguesa, chamado As Confrarias de Portugal, e para além disto tudo, e voltando ao início das suas paixões, também fotografa bastantes concertos e festivais. Conta-nos um pouco, Marisa, como é que é a tua vida atualmente, ou seja, como é que se tens projetos em vista, o que é que tens estado a fazer atualmente na fotografia, como é que é o teu dia-a-dia, porque também trabalhas como freelancer, então conta-nos o que é essa montanha russa da fotografia. Então, obrigado pelo convite. E o dia-a-dia de um freelancer é uma surpresa constante e uma aventura incrível. Tem dias melhores e dias piores, mas atualmente, então o verão está um bocadinho a acabar, mas o verão é sempre assim muito vivo, de muitos concertos, muitos festivais. De facto foi a música que me levou, que é uma grande paixão que eu sempre tive, que me levou um bocadinho para o mundo da fotografia. Eu era uma melómana muito convicta e mesmo muito música e comecei a escrever, na realidade, sobre música e na altura uma coisa levou à outra, por assim dizer, porque foi um bocado, comecei a experimentar, levar a câmara também para algumas entrevistas e algumas reportagens e de repente foi quase como abrir a caixa de Pandora e descobrir que afinal se calhar tinha descoberto aquilo que realmente gostava de fazer e que me apaixonava de facto e então lá fui eu tentar a minha sorte e fui fazendo muitos concertos por mim e à descoberta
E depois passei assim uns meses pelo Senjor para aperfeiçoar um bocado aquele meu gosto que eu achava, e que era muito de improviso, e sempre fui muito autodidata. E acabei. E eu nessa altura também trabalhava muito em cinema ao mesmo tempo, porque é assim a minha outra grande paixão, e trabalhei muitos anos em cinema. E acabava também aproveitando que fazia algumas coisas também de festivais de cinema, e fazia também alguma fotografia nesses festivais, então acabava sendo assim um bocado um complemento. E progressivamente a fotografia foi-se transformando um bocado mais na minha vida, e porque era realmente assim a minha super paixão. E eu sou um bocado determinada. Ainda hoje, ao fim de alguns anos, a verdade é que é sempre tudo muito instável para os freelancers. Mas lá está, a paixão move-nos por onde queremos, basicamente. E hoje em dia, além da música, que não faço assim tanto como gostaria, porque é assim um meio complexo, e ao qual a maior parte dos órgãos de comunicação social já não se dedicam muito. A cultura em geral, que é um bocado a minha paixão também. Mas faço muito retrato, que adoro também, gosto muito de fazer retrato para revistas, também para outros meios mais corporativos, ou para agências, mas também faço muito roteiros de viagem, que é assim também a minha outra paixão. Eu sou um bocado daquelas pessoas que, quando metem uma coisa na cabeça, não descanso enquanto não a concretizo. E sim, as viagens foi um bocado sempre. Comecei a viajar muito cedo, e comecei a perceber que podia também fazê-lo em trabalho, ou de uma forma complementar, e pronto, e assim foi. E durante muitos anos, e que foi um trabalho que eu amava fazer, e que faço ainda faço bastantes roteiros, mais em Portugal, mas trabalhei durante mais de 10 anos para a revista de bordo da TAP, e corri um bocado do mundo, e foi assim um grande impulso para a minha vontade de fotografar e de fazer coisas diferentes. E uma pessoa, quando viaja, de facto é assim um abre-horizontes incrível, e também faz-te eu gosto muito de contar histórias, basicamente é isso que me move. E em viagem parece que é tudo novo, é tudo incrível, mesmo com o cansaço, mas é um bocado, parece que o teu olhar está sempre fresco. Sim, sempre atento a todas as coisas novas, exato, que vão aparecendo. E eu sou um bocado... Mas por acaso tocaste num ponto importante, porque eu acho que cada vez mais também existe menos tempo também para se fazer esses trabalhos, não é, de viagens, não é? Como é que era? Porque acabaste por tocar ali na parte do cansaço, em que às vezes existem tipo um dia ou 2 dias para fotografar uma cidade ou uma zona, não é? Sim. Como é que tu vês esse pouco tempo? Tu sentes que desde que começaste a fotografar existe menos tempo agora do que antigamente, ou como é que consegues organizar-te para fotografar assim em pouco tempo estes espaços quando estás a viajar? Então, eu quando estou a viajar fico um bocado naquele modo da criança a quem deram um chupa-chupa, o melhor chupa-chupa do mundo. Então até me esqueço do cansaço, a não ser quando, pronto, ao fim de, 5 dias, que felizmente é raro. Eu acho que é um bocado aquele tempo que uma pessoa percebe, ao fim de 5 dias começa a bater o cansaço, e mesmo que toda a motivação do mundo e toda a paixão esteja lá e esteja sempre, e é o que te move. Mas infelizmente hoje em dia eu acho que já não vou fazer nenhum trabalho mais de 5 dias seguidos, e sim, é a consequência, os budgets cada vez estão mais pequenos. Ainda hoje eu estava a fazer essa gestão,
e de repente estava a pensar, pronto, 3 dias para fazer um trabalho, ou 2 dias para fazer um trabalho, deveria ser feito numa semana. E, Pois é uma gestão às vezes um bocadinho difícil, não é? sim, é super difícil e eu acho que porque sou tão apaixonada por aquilo que faço e por viajar e quando uma pessoa está a fotografar e a fotografar coisas que ama e que a move, uma pessoa acaba se esquecendo. Claro, o problema é quando chegamos a casa e temos que editar tipo centenas e milhares, aí sim. E aí o cansaço é um bocado avassalador e faz-te um bocado questionar e é aí que a equação muda um pouco, mas quando a pessoa está no terreno não há problema nenhum, está tudo incrível. Mas sim, as coisas mudaram imenso, muito mesmo. Eu lembro-me que sim, há 10 anos atrás, de repente eu tinha uma semana, eu cheguei a ter 10 dias num lugar, que era tipo um sonho. Eu na altura não fazia ideia, aliás, ao início era sempre 10 dias num lugar. Só pensava, que sonho, nós tínhamos tardes livres, que era uma coisa que hoje em dia é impossível. Hoje em dia, se tiveres uma hora livre já é espetacular. E começas às 7 da manhã e acabas às 11 da noite, já estás a trocar os olhos todos, mas tipo, está tudo bem. E no dia a seguir igual, e no outro igual. E sei lá, eu tento me alimentar um bocado, eu alimento-me muito da paixão e da adrenalina que o trabalho me dá e que pronto, e tento relativizar porque a verdade é que também não adianta de muito ser de outra forma. Ser de outra forma, não é? Mas sim, eu acho que é quando estamos em terra, quando estamos em frente ao computador a pensar na vida. É isso, sim, quer dizer, é um bocado. Bate o cansaço e bate um bocado de frustração, como é óbvio, que é um bocado pensar. E depois é aquela coisa, tipo, ainda hoje eu estava a fazer um trabalho e estava a sentir a pressão do tempo. E de repente estou ali a tentar despachar trabalho e ao mesmo tempo sem pensar muito, que é uma coisa que eu acho horrível e que. Só que uma pessoa tem que ser pragmática, né? Se tu não tens muito tempo, tens que otimizar tempo. E isso para a criatividade, como nós sabemos, é tipo o nosso maior inimigo, não é? E a altura, sim, eu tinha acabado de fazer o trabalho e estava a pensar, não acredito, tipo, esqueci-me de fazer não sei número de coisas. E claro, e fico a pensar e a moer isso, e agora vou estar a moer isso, e agora vou editar o trabalho, e vou ver a ausência daquelas imagens que eu gostaria de ter feito e não fiz. Mas eu sei que em dia está tudo bem, está ótimo, mas sei lá, a pessoa quer sempre fazer o melhor, não é? Claro. Mas tenho que fazer um bocado essa gestão, e essa gestão para mim é assim mais difícil, e vai ser difícil eternamente, é isso editar. Sou péssima editora. Toda a gente não acusa de enviar demasiadas fotos. É terrível, estão sempre a dizer menos. Quer dizer, alguns clientes ficam todos contentes, claro. Mas depois parece que às vezes também quando mandamos pensamos, esta fotografia devia ir ou não devia ir, depois enviamos, não era aquela que nós queríamos que fosse escolhida, depois é a escolhida. Pois é. Verdade. Houve uma fase em que eu sentia que estava muito melhor e depois piorei outra vez, e agora estou outra vez pior. Mas eu tenho alturas, por acaso é engraçado, quando me dão assim um schedule muito apertadinho, dizem-me tens uma hora para editar e eu até consigo fazer bem a edição, tenho que me auto-obrigar. Só quando tenho mais tempo é terrível. Lá vamos nós. Bom, vocês já falaram um bocadinho de projetos atuais, mas ainda há mais, eu sei que ainda há mais, mas, mas podemos ir lá outra vez, porque já se falou da música e já se falou da outra paixão da Marisa das viagens, e eu vou agora fazer uma primeira sugestão das exposições. Já nesta próxima quinta-feira, 4 de setembro, o IMAG Lisboa Photo Festival 2025 inaugura na Sociedade Nacional de Belas Artes a sua primeira exposição coletiva. É também o momento em que se anuncia a restante programação, que irá prolongar-se durante o mês de outubro e novembro. Em vários espaços da cidade, do Museu Nacional de Arte Contemporânea ao Arquivo Municipal de Lisboa Fotográfico, passando pelas Carpintarias de São Lázaro. Mas esse programa revelaremos mais adiante. Hoje queremos falar da Invisible Borders, com curadoria de Rui Prata, diretor deste festival, com quem falamos. As fronteiras mais difíceis de atravessar não se desenham nos mapas, muitas vezes são invisíveis. Estão na história colonial, no silêncio, na exclusão.
Estão nos olhares, nos arquivos, na burocracia. São linhas que separam o que se vê do que é reconhecido, o que se lembra do que se apaga. É nesse território que esta exposição se ergue, como um alerta entre a subtileza e a brutalidade do racismo. 6 artistas dão corpo a esta viagem. Alina Zaharia, Glória Oyarzabal, Grace Ribeiro, Patrick Rastenberger, Omar Victor Diop e Wendell A. White. Cada um deles usa a fotografia como gesto de visibilidade, desmontando estruturas, revelando presenças, criando espaços de resistência e memória. O resultado é uma cartografia sensível das fronteiras invisíveis do mundo contemporâneo. Aqui a fotografia não é apenas registro, é ação política, é gesto poético, é ferramenta de transformação. Invisible Borders inaugura dia 4 de setembro, às 18 horas, na Sociedade Nacional de Belas Artes, na Rua Barata Salgueiro, Lisboa, e a exposição ficará patente até 4 de outubro, de segunda a sexta, pode ser visitada de segunda a sexta, das 12 às 19 horas, e aos sábados, das 14 às 19. E agora, Ana, falas-te um bocadinho mais com a Marisa sobre, podemos dar um salto ao passado, mas um passado recente, como vocês acharem. Sim, então eu agora, na verdade, em conversa com a Marisa, eu acho muito engraçado estas coisas quando nós conhecemos o trabalho de uma pessoa e depois acabamos por descobrir outros projetos que também não associamos diretamente ao trabalho fotográfico da pessoa que conhecemos, mas que neste caso foi uma ótima descoberta em conversa com a Marisa. Portanto, sabemos que então tens este lado teu mais ativista, certo? E é uma coisa também muito importante para ti. E eu pus aqui uma música erradamente e eu não sei como é que é tirar. Isto pensava que estávamos a ser atacados. Não. Alô? Fui eu que coloquei aqui a música, só podemos tirar isto? Eu não sei como. É só aqui, ok. Ok, desculpa. Já está. Nosso senhor Benito entrou aí. Eu queria Entrou pôr. antes de tempo. Não faz mal. Estamos sempre com. Eu ia só pedir para passarem aqui a fotografia. Ia pedir então. Sim. Que era para, na verdade, fizemos uma montagem de 2 fotografias. E ela assim fala de um lado, fala do outro. E. Agora aí está. Boa. Pronto, é isto. Ou seja, acho que aqui podemos falar então um bocadinho sobre estes projetos, estes trabalhos teus, Marisa, que é isso que não associamos logo diretamente ao teu trabalho, ou aquilo pelo menos que aparece mais nas redes sociais e no site e tudo mais, mas que tem muito a ver com este teu lado ativista, não é? Que é muito importante para ti. Portanto, por exemplo, o projeto, como está aqui na fotografia do lado direito, que fizeste com a APPA-CDM. Sim. Correta? Sim. Em que Sim, trabalhaste com pessoas com deficiência mental e a sensibilização para a sua integração no mercado de trabalho. Sim. E então era para ver se conseguias falar aqui um bocadinho sobre estes projetos que tens realizado ao longo deste tempo, se tens algum na manga também, é isso, sobre este teu outro lado, não só da fotografia de viagem e de comida e de retratos, mas também este teu lado Marisa ativista. Ativista. Então, sei lá, para mim, atualmente, sei lá, toda a conjuntura, já há muitos anos, na realidade, eu estou ligada a um número de projetos que sei lá, que me colocam num outro patamar sei lá, da vida e do mundo, e de não andarmos cá só a fazer coisas lindas e maravilhosas, mas tentarmos que pelo menos conseguirmos à nossa volta melhorar um pouco e sensibilizar as pessoas para um sem número de improbabilidades e questões sociais e sei lá, tentar tornar o mundo um lugar mais empático e mais fixe para todos.
Então, eu faço parte de uma cooperativa que se chama Rizoma e que é um lugar de muita inclusão e que me tem trazido, tem aprofundado um bocado todas estas questões, porque há muita gente ligada a ONGs e a projetos sociais e políticos e de muita diversidade e inclusão, e isto também faz um bocado abrir mais horizontes e pensar o que é que eu ando cá a fazer. Faço fotografias muito bonitas, mas posso fazer fotografias muito bonitas com um maior propósito e tenho tentado nos últimos anos fazê-lo com mais consistência e apostar mais em projetos que tenham alguma intervenção social e que tenham alguma consequência para a vida de pessoas que não são que são super injustiçadas e que são excluídas constantemente, quer neste caso a APA-CDM, que são pessoas que têm trissomia 21, e devo de acrescentar que fui convidada para este projeto por 3 pessoas incríveis, que na realidade não fazem parte da APA-CDM, da associação, mas sim pessoas que, como eu, fazem o que lhes é possível para tornar o mundo um pouco mais inclusivo e empático, que é a Susana do Metro Studio e a Carolina e o Nuno que são 2 designers e que têm um ateliê de design, e foram eles na realidade que me convidaram para um projeto anterior a este. Este foi para a inserção no mercado de trabalho, que se chamava Open to Work, foi uma campanha que teve na rua, e o anterior foi uma ação de formação para estes meninos, eu chamo-lhes meninos muito inspiradores, que eram uma formação em cabeleireiro. E a Susana, daí que entra a Susana, na realidade foi ela um bocado a mentora de todo o projeto. E é super interessante porque parece assim uma coisa meio banal para nós, não é? Uma coisa de formação, mas na realidade é super importante para pessoas que não têm as faculdades todas óbvias e inerentes, mas que são pessoas super capacitadas e que são pessoas com personalidades incríveis, super inspiradoras. Aprendi horrores com eles porque eles têm uma confiança que eu nunca terei na vida. E é muito surpreendente também fotografá-los porque relembram-nos o que realmente é importante, que às vezes são estas pequenas coisas de dar voz e dar espaço para que os seres humanos tenham, lá está, todos nós temos o nosso espaço, e devemos todos ter possibilidade de mostrar aquilo que somos e aquilo que valemos e aquilo que podemos fazer, de forma inclusiva e não discriminatória. Mas estamos todos muito habituados a excluir em vez de incluir. E o que eu tento fazer é um bocado isso, é tentar envolver-me em projetos. Eu estou sempre assim alerta e sempre que ouço qualquer coisa, tipo algum amigo a falar, e sim, são sempre projetos de amigos ou de amigos, e eu muitas vezes faço propostas sim de poder trabalhar com eles porque para mim é assim um bocado também, alimenta-me muito. Uma vez disseram-me, a primeira vez que eu fiz voluntariado, disseram-me que o voluntariado é uma coisa mais para nós do que para os outros que estamos a ajudar, e genuinamente também acho um bocado isso, porque sei lá, aquilo que recebemos é assim uma coisa que nos alimenta, não é o ego, mas alimenta-nos um bocado a alma, e de perceber que é uma coisa muito capacitante, e é super importante podermos sentir que fazemos efetivamente alguma diferença, ainda que, claro, não tenhamos ilusões, não estamos aqui, eu não quero mudar o mundo, mas se eu conseguir ajudar, sei lá, 10 minutos do dia de alguém, para mim já é espetacular. E eu acho que isso também é um bocado o trabalho da fotografia, é poder transformar aquele dia, aquele pedaço de tempo em que estamos com alguém num momento muito melhor e que nos inspira a todos. E o outro projeto é da mão
é de uma prótese. Eu tenho uma amiga que tem uma filha incrível, a Margot, que nasceu com uma deficiência, não tem uma parte do braço, e esta prótese foi esta minha amiga, a mãe dela, que criou em 3D, e ela criou uma associação para apoiar outras famílias que tenham crianças também que tenham nascido com alguma deficiência, e o objetivo é que, por incrível que pareça, estas próteses não existem de uma forma como nós achamos que existem. Muitas crianças usam próteses que são literalmente bracinhos de nenucos. Quando imaginar, não é uma coisa muito anatómica e dificilmente. E é mesmo complexo. E todos os financiamentos que existem do SNS são muito deficitários, e ela está a fazer este trabalho, a tentar fazer este trabalho de tentar que as próteses sejam mais acessíveis a todas as famílias e todas as pessoas que precisam, crianças que precisam. E esta fotografia que fizemos foi por causa de um financiamento para uma impressora 3D, e ela conseguiu uma parte desse financiamento. Eu fiquei super orgulhosa e feliz. Aquele cravo não foi por acaso, como é óbvio. E acho que é um bocado o símbolo daquilo que as pequenas ações podem fazer uma grande diferença. E nós estamos a trabalhar num novo projeto que não posso falar muito, mas cujo objetivo é precisamente sensibilizar para mostrar às pessoas que deficiências não são incapacitações, pelo contrário, que é possível, que cada um pode ser aquilo que quiser, obviamente com algumas ajudas, torna a vida muito mais facilitada, e é um bocado nesse sentido que nós tentamos trabalhar. Boa. Ana, eu daqui a bocado pedi-te para te ligares a luz da tua cabine, porque cada vez estás mais às escuras. Mas não é que nós não te gostamos. Tu já estás com a luz ligada. Está bem, já percebi. Estás é que vou devagarinho desvanecer. Ok. Olha, eu faço. A Marisa já começou a desvendar um bocadinho, dizendo que não pode desvendar, mas depois pode avançar para outras coisas. Este lado também é muito importante, realmente. Do lado voluntário, e em que há um efeito pelo trabalho que ela faz, que é importantíssimo. Eu vou falar agora de outra exposição, e no caso que inaugura já no próximo sábado, 6 de setembro, Lisboa recebe a Mostra de Fotografia Autores MFA Lisboa. É uma iniciativa da Associação CC11, que traz à cidade 12 exposições, reunindo autores emergentes e consagrados. Estas mostras ocupam vários espaços culturais: os Jardins de Bombarda e o Panóptico, do antigo Hospital Miguel Bombarda, a Galeria Mago e o Espaço CC11 e Mago em Santa Apolónia, a Galeria da Mitra no Beato, a Casa da Imprensa no Chiado e em 2 mercados da Ribeira e de Campo de Rico. Entre todas, há uma que se impõe, destas 12, uma que se impõe pela sua dimensão simbólica: Passos em Volta, de Eduardo Gageiro, com curadoria de Walter Vinagre. 3 meses após a morte de um dos maiores fotojornalistas portugueses, esta exposição revela uma faceta menos evidente da sua obra. Fotografias que partem do registro direto da realidade, mas que se abrem a leituras mais amplas, sociais, políticas e culturais. Imagens que testemunham o tempo em que foram feitas e que continuam a interpretar o presente. A seleção nasce da amizade entre Gageiro e Vinagre e do vasto espólio adquirido pelo município de Torres Vedras. Um gesto que assegura não apenas a preservação, mas também a continuidade pública de um acervo acompanhado pelo autor até ao fim da vida. São cerca de 70 fotografias apresentadas no espaço singular do Panóptico do Hospital Miguel Bombarda. Um lugar carregado de memórias e simbologia que acrescenta novas ressonâncias às imagens. Mais do que uma retrospectiva, Passos em Volta é um convite a revisitar um olhar único. Um olhar capaz de revelar, em cada passo, as múltiplas camadas do mundo que habitamos e continuamos a habitar.
As visitas decorrem de 7 de setembro a 5 de outubro, às quintas, sábados e domingos, às 11 horas e às 17h30. Todas elas têm que ser inscritas previamente, porque o acesso ao panóptico é um acesso muito reservado, é um espaço que normalmente está fechado, normalmente não está sempre fechado, e a CC11 conseguiu, com o Largo Residências, que fosse aberto para uma exposição tão especial quanto esta. As inscrições depois podem ser feitas nos sites tanto da CC11, que é o cc11.eu, ou largoresidências.com. E depois o ponto de encontro nos Jardins de Bombarda, e depois visitam-se as exposições. Por isso, quem estiver interessado pode começar a pesquisar. Penso que a partir da manhã as inscrições estão abertas. E Ana, eu acho que tens alguma sugestão de alguma exposição que queiras fazer, e diz-nos lá. Sim, mas tenho de ligar aqui a luz, senão não vejo nada. Tens que ligar a luz. Não é, a luz é que precisas ligar, mas a gente pode ir aí a iluminar com uma vela ou com uma chama. Não era mau. Mas então, portanto, a exposição que eu tenho para apresentar chama-se Casar, e esta exposição reúne centenas de fotografias selecionadas a partir do arquivo efêmero. Nós ficamos sem imagem tua, tu estás a ver, é isso, é? Não, peço desculpa. Pensando que continuava. Então agora? Sim, agora estás Já estou iluminada? Estás iluminada. Portanto, estas são fotografias selecionadas a partir do efêmera, resultantes de diversas informações particulares que mostram diferentes contornos do ato cerimonial, seja no Portugal rural como em Las Vegas. Então eu acho que eu não vi ainda, mas fiquei muito curiosa porque eu adoro estas fotografias. Eu fui lá à inauguração dessa exposição, está muito bem montada. É um espaço interessante, debaixo da igreja. E realmente é a efêmera, que é a parte fotográfica, é a nossa vizinha aqui embaixo da Rádio Movimento, o polo de fotografia, e foi esse polo de fotografia que é, enfim, coordenado pelo Manel Falcão e depois pelo Fernando Guerreira também, nosso amigo e colega, e outras pessoas, outros voluntários, e foram eles que fizeram essa seleção em conjunto, e está muito interessante essa exposição. Pois eu estou muito curiosa, eu adoro assim, estas misturas entre profissional antigo, tradicional. Há sempre coisas muito interessantes. Mas então, podemos encontrar esta exposição no Museu de São Roque, de terça-feira a domingo, das 10 ao meio-dia e da 1h30 às 18. E é até dia 30 de setembro. Então, toda a gente que gosta de férias já pode. Olha, nós começámos com um bocadinho de tempos de atraso, por causa de problemas técnicos, e damos um bocadinho, vocês querem falar um bocadinho de projetos futuros, aqueles que a Marisa quer abrir e quer falar? Querem falar um bocadinho sobre isso? Eu ainda tenho uma pergunta para ti. Então, vá. Fiquei muito curiosa para saber então como é que foi através da música. Já desvendaste um bocadinho, não é? Mas como é que foi através da música que entraste na fotografia? Então, e depois passamos para projetos futuros. Eu era jornalista. Eu fiz umas quantas coisas. Ok. Além de cinema, sim. Eu saí da faculdade a achar que ia ser editora. Montadora, na altura chamava-se montadora. E na realidade fui estagiar para assim, depois de fazer comunicação, decidi que não queria fazer nada daquilo. E foi um bocado de consequência depois do cinema, que é muito, em Portugal é muito desafiante. É muito interessante, mas muito desafiante. Hoje em dia talvez seja um bocadinho mais aberto. Não, eu acho que é desafiante, imagina, o trabalho é muito intenso. E eu acho que continua a ser um bocado avassalador. As pessoas trabalham 3 meses num projeto e é uma coisa que suga a alma, e trabalhas, sei lá, 20 horas por dia e tens é uma coisa muito imersiva e é muito intenso. E eu fiz rodagem, mas bem, talvez agora seja um pouco diferente, acredito. E foi incrível. A verdade é que foi muito incrível, e eu adorava cinema, e deram-me imensas oportunidades de trabalhar em coisas que eu não fazia ideia como é que se faziam, e lá fui eu, e eles deram-me essa oportunidade, e foi extraordinário. Mas foi tão intenso que eu decidi que eu acabei
os primeiros anos em que estive a trabalhar em cinema, e pensei, agora tenho que cortar completamente com isto porque não consigo, estou exausta e tenho que mudar completamente de área. E também percebi que amava muito fazer aquilo, mas trabalhava com algumas pessoas que eu não sentia que estava super confortável com aquilo ao mesmo tempo e que não era bem aquilo. E a verdade é que eu também saí da faculdade sem saber muito bem o que é que queria da vida. Pronto. E também fui para a faculdade também sem saber muito bem o que é que queria da vida. Eu sabia que queria alguma coisa criativa, achava que era comunicação, mas depois saí, já era cinema, porque eu era completamente doida por cinema e tinha assim um grupo de amigos que estávamos sempre a ver filmes e pronto. Então achei, não, afinal é cinema. E depois do cinema percebi, se calhar não é bem isto, porque é muito intenso, é incrível, mas não me enche completamente as medidas. E eu lembro de estar a editar, e acho que ainda é hoje o meu problema, o meu grande calcanhar daquilo, também na fotografia. Eu lembro de estar a editar e estar numa cave, assim um bocado como esta, estar numa cave, assim numa sala escura e pensar, eu não posso estar aqui, eu não consigo estar 8 horas por dia, ou 10, ou seja lá o que for, constantemente neste buraco negro em frente a um ecrã. Eu preciso de mundo, eu preciso de ver outras coisas. E o que era mais ridículo ainda é que nessa altura eu era tão determinada, queria tanto fazer coisas, queria tanto editar, queria tanto trabalhar em cinema, que eu saía dali e estava a editar uns trailers e umas coisas assim mais pequeninas e tal, e era assistente. Saía dali e ia me enfiar numa sala de cinema. Pronto. Que é mas rapidamente percebi, não, agora preciso de mundo, preciso de mudar de horizontes, lá fora. preciso de ir ver o mundo lá fora e perceber realmente o que é que me apetece. E na realidade voltei para o sítio onde estava a estudar e fiz um projeto durante uns meses que não tinha nada a ver, web design, para um projeto que era um mapa dos órgãos de comunicação social em Portugal, coisa há muitos anos atrás. E depois passou por lá uma equipa de rodagem e alguém conhecia alguém e ligaram-me a perguntar se eu queria ser assistente local. Eu pensei, olha, porque já estava claro que já estava cansada de estar num sítio em que não estava a acontecer muita coisa, não é? Porque depois do cinema, aquele turbilhão do cinema, uma pessoa... E também percebi que não era aquilo que eu queria fazer na vida, não era web design que eu queria fazer na vida, claramente. Então voltei, fiz aquela rodagem e voltei para Lisboa. E aí começou o turbilhão do cinema e claro, outra vez. E depois, claro, o turbilhão de cinema é muito exaustivo e a da altura recebi uma proposta para ir trabalhar numa revista, para escrever sobre música e cinema. E aí fui eu. E foi aí que começou a aventura da fotografia. Foi um bocado porque percebi que escrever era fixe, mas era muito doloroso. Ainda é. Hoje em dia, de vez em quando, ainda escrevo umas coisas, mas acho que é assim um parte mesmo difícil. E na fotografia não sinto nada isso. Quer dizer, claro que não é imediato, mas é uma coisa muito mais... Eu também tenho um bocado essa coisa. Eu gosto muito de pensar e fazer, pensar e criar. Eu até gosto de fazer pesquisa e gosto muito de criar universos. Pronto. E eu adoro fazer produção, produzir coisas, produzir cenários, sempre muito cinematográficos de preferência, mas não gosto daquela ideia de demorar muito tempo no processo. Pois, a fotografia tem essa coisa boa, não é? Que é uma coisa maravilhosa, claro. E na escrita isso era muito difícil. Eu demorava imenso tempo a escrever. Eu lembro-me mesmo, já com muita experiência, aquilo parte ao início, porque eu colocava muito peso na coisa e ao início era mesmo doloroso. E eu lembro há uns anos ter voltado a escrever e sobre música, que para mim também era uma coisa... me apaixone, que é relativamente fácil, e sobre alguns músicos e concertos e eu lembro de ser super, super, super doloroso porque nunca faltava sempre qualquer coisa. E na fotografia a verdade é que é muito mais imediato, é muito mais, não sei se é inato ou não, mas eu sinto que é muito mais inato e é muito menos pronto, e foi um bocado por aí. Olha, e agora voltando, estamos a ficar com pouco tempo, se eu estou correta. E então agora passando para o futuro, para saber o que é que está aí na algibeira. Se tens alguns projetos. Então, tenho este projeto, sim, que estamos a trabalhar, já começámos a trabalhar nele e que vamos e que há de ser uns livros. Era isso que eu ia perguntar, ou seja, estes projetos que tu fizeste, que tu apresentaste há pouco, depois quais é que são as... Então, vão ser uns livros
a ideia é ser uma coisa de sensibilização. E pronto, não posso dizer muito mais. Mas no fundo também que seja comercial e que a venda desses livros ajudem a... A ideia sim, obviamente. Que sim, é claramente para serem as receitas para reverterem em favor da associação e para apoiar quem necessitar de próteses. É esse o pressuposto. Quando eles vierem, nós falaremos nisto. A Ana vai se lembrar disso. E falaremos depois nessa altura também. E sim, é uma coisa que eu adoro fazer, é livros, por acaso. E não faço mais porque às vezes é mesmo desafiante publicar Pronto. Publicar em Portugal, era isso que ias dizer? Sim. Dizer autopublicações. Não, Não, é verdade. Não, eu fiz um livro com a minha colega jornalista e amiga, Ana Catarina Andrea, em 2019. Na realidade começámos a fazer em 2017 sobre confrarias de Portugal. Foi um bocado de consequência de uma reportagem que uma vez fizemos para a revista Sábado e percebemos que aquele universo era muito interessante. Também se prende assim com uma das minhas paixões, que é a questão da tradição e da autenticidade e de preservar um bocado a memória. E eu adoro artesanato, adoro tudo que tenha a ver com, sei lá, acho que tenho uma velhinha dentro de mim que está sempre à procura das memórias e adoro nostalgia e essas coisas todas. E adoro a ideia de preservar tudo o que tiver a ver com a identidade, não numa questão super ultranacionalista, mas na questão de a memória e as memórias que nós temos dos lugares de onde somos e são super importantes porque guardam conhecimento e a tradição é uma coisa super bonita. E esse livro que nós fizemos, tentámos que fosse isso, fosse uma... porque achámos e continuamos a achar que as confrarias fazem um bocado um trabalho de preservação de memória ligado à gastronomia. E foi uma descoberta engraçada. Eu não conhecia as confrarias, mas no fundo nós fizemos um bocado uma viagem pelo Portugal mais tradicional, porque as confrarias fazem um bocado, respigam um bocado as memórias e depois sobre os produtos que eles tentam defender e perpetuar das regiões onde são, quer sejam alimentos, quer sejam pratos tradicionais, só que depois isso está tudo ligado com sem número de tradições, quer seja de roupa, dos lugares, da produção que se fazia, da paisagem. E este livro encheu-me completamente as medidas, porque estava para fazer retratos lindos e épicos dos senhores com as suas capas, quais super-heróis, e a questão dos lugares e da autenticidade e daquilo. Sei lá, eu acho que Portugal é mesmo um lugar incrível e muito único e os retratos que eu tentava fazer mostrassem isso. E essas 54 confrarias que nós fizemos foram um bocado todo o território nacional e eu tentei refletir um bocado todo o território e toda a diversidade geográfica do país, e às vezes quando não dava a geografia era um bocado também as questões de alguns monumentos que eram mais emblemáticos e que também se prendiam um bocado com o que as confrarias também defendiam, e essa teia foi assim uma coisa muito interessante de montar e de construir e fizemos assim um trabalho bem bonito. Ana, nós já estamos a ficar sem tempo. Sabes porquê? Porque nós começámos mais tarde e tu estás já sem imagem, que não vale a pena pôr no ar. Aqui o Vítor Machado já me chamou a atenção que tu estás completamente numa cave. Não é numa cave, é numa gruta. Posso ligar, mas pediram para desligar as luzes. Mas estamos no final. Eu acho que eu até só pedi agora à Marisa que, no fundo, como sempre, nós acabamos com uma música. Tu escolheste uma música que se prende com isso que eu estava a falar. Então explica lá, mas curto para sim, super tempo. Curto. Então, depois não ouvimos. O Benito, o Bad Bunny, fez um álbum sobre Porto Rico, que é o lugar de onde ele é.
E é um pouco, e esta música devia tirar mais fotos, que é algo com a qual eu também me identifico muito, porque eu tenho aquele defeito, amo fotografar, mas quando estou fora de trabalho também tenho muita necessidade de desligar e fotografar o menos possível, porque antigamente fazia-o tanto que a da altura andava sempre cansada e já fotografava só porque sim, e eu não gosto nada disso. E então, para me preservar, comecei a fotografar muito menos quando não estou em trabalho. Resumindo, fotografo muito pouco. E às vezes os meus amigos queixam-se, claro, e a minha família e não sei o quê. E com razão, porque sou a única pessoa às vezes que não fotografo. E eu sinto muito isto, que é porque precisamente fotografia é isso. É uma preservação de memória. E eu fico mesmo triste às vezes porque não tirei aquela fotografia, porque obviamente está na minha memória, mas eu gostava de eternizá-la e de ficar com ela porque sou muito nostálgica e amanhã vou gostar de a ver. Pronto, Muito e bem. esta música é sobre isso. Então vamos ouvir. Aninhas, muito obrigado. Marisa, Muito obrigada. obrigado. Estás aqui connosco. Obrigada. E obrigado também ao apoio técnico e até daqui a 15 dias e boas descobertas visuais até lá. Ficamos então com Deve tirar mais fotos, DTMF do Bad Bunny.